Olá, bem-vindos. Estamos aqui novamente para estudar a Palavra de Deus, a lição da Escola Sabatina. Quero cumprimentar, portanto, todos aqueles que nos veem e ouvem através desta plataforma. Que Deus esteja connosco, que Ele nos conceda o seu Espírito Santo e fortaleça a nossa fé através do estudo da sua Palavra. Quero cumprimentar também o meu querido amigo Jorge Bessa, que está aqui mais uma vez comigo. Jorge, um grande abraço, está tudo bem contigo? Um grande abraço, tudo bem? E aqui na paz de Deus, falarmos das coisas espirituais é um privilégio. Ok, vamos então, portanto, entrar no nosso tema, cujo título é o chamado a ficar firme. O chamado a ficar firme. Que firmeza é esta, Jorge? Ora, aqui eu até iria, portanto, tornar mais, dar aqui uma ênfase maior ao pormenor que é permanecer firme. A minha tradução tem permanecer firme, o chamado para permanecer firme. E realmente há aqui uma situação que nós lemos em Efésios 6, 10 e 11, que diz: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para permanecerem, ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ora, aqui este contexto de permanecer firmes é um contexto espiritual. E nós sabemos que na vida espiritual nós temos quase na vida uma onda. Muitas vezes que estamos no topo da onda, outras vezes vimos para baixo do topo da onda, somos tentados por várias situações, fraquejamos muito e demonstramos que é muito difícil, mas muito difícil, permanecer firme numa causa que é a causa espiritual, a causa da nossa devoção e da permanência do nosso caráter, tanto subjugado ou entregue à vontade de Deus. Esta é a dificuldade de nós nos mantermos firmes. É não sermos, não estarmos muito atentos no dia a dia, não estarmos arraigados ou fortalecidos na leitura e na ligação com o Espírito Santo, e por muitas vezes vamos falhando, não nos tornamos firmes, não nos tornamos concisos na nossa vida espiritual. E Paulo diz-nos aqui exatamente alguns segredos pelos quais nós nos devemos fortalecer. E agora podemos ir exatamente para essa situação da questão do fortalecimento e desta permanência nesse fortalecimento. E sem medos, porque há aqui uma situação que nós muitas vezes temos medo, tal e qual como conta a história. A história que está no princípio da nossa lição, A história de em que, Eliseu e do servo. exatamente, em que Exato. ele, por não ver para além dos olhos, não é? Ele estava cheio de medo. E quando se abriram os horizontes e quando se abriram os olhos a ver toda a proteção que Deus tinha, ele ficou completamente estupefacto, não é? E Claro. nós, se nos acontecesse exatamente o mesmo, perante todas as situações da nossa vida, nós provavelmente seríamos muito mais firmes na nossa profissão de fé. Claro. Portanto, para aqueles que eventualmente possam não conhecer esta história, a história de Eliseu, Eliseu e o seu servo, Geazi, estavam na cidade de Dotã, e quando o servo de Eliseu se levantou de manhã cedo e, enfim, veio, portanto, às muralhas, ele ficou assustadíssimo, ficou em pânico. Porquê? Porque ele viu que o exército sírio estava à volta, enfim, das muralhas, ali, portanto, para atacarem a cidade. Ele entrou em pânico, né? Entrou em pânico e foi a correr, portanto, ter com o Eliseu para dar a notícia. E o Eliseu é interessante que lhe diz: não temas, porque mais são os que estão connosco dos que estão com eles. Entretanto, ele pede a Deus que abra os olhos do seu servo, e o que é que o servo vê? Vê cavalos e carros de fogo, portanto, à volta, no monte, ali à volta, portanto, muito mais do que aquele exército que estava ali para os cercar. Portanto, Deus, os seus exércitos, os exércitos do Senhor, estavam ali exatamente a rodear Eliseu para o proteger, não é? Porque nós estamos, e como diz a lição, nós estamos envolvidos numa batalha. Nós também Exatamente. estamos cercados por um inimigo. Estamos cercados por um exército. Portanto, e este chamado a ficar firme neste conflito, nesta batalha. Porque nós vivemos um grande conflito. Nós sabemos, não temos dúvidas sobre isso. Vivemos, e a Terra tem vivido desde o pecado, desde a entrada do pecado, através de Adão e Eva, nós vivemos no meio de um grande conflito. Um conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E nós somos aconselhados a ficar firmes do lado do bem.
firmes ao lado do Salvador, firmes ao lado de Cristo. E há aqui um pormenor que Paulo, portanto, na situação que é-nos descrita aqui em Efésios 6:10, ele exatamente ora também para que sejam abertos, portanto, os horizontes, a nossa visão seja aberta, para que nós, como crentes, tenhamos aprimorada a nossa visão em relação, portanto, às coisas que estão relacionadas com o grande conflito que nós temos presente. E é verdade que nós temos que ter esta atenção e devemos também nós orar uns pelos outros para que exatamente nós consigamos, com o horizonte da fé, com a profissão de fé que nós temos, possamos ver para além daquilo que os outros veem, porque na palavra de Deus nós temos variadíssimas situações que demonstram exatamente este tipo de conflito, este tipo de guerra. Eu tenho esta situação e estou à vontade a falar contigo, porque sei que foste militar e eu Pois, também fui tu militar. também, claro. E fizemos ambos bastantes anos na vida militar. Portanto, tivemos muito treino militar. Claro. E no treino militar há situações que nós podemos agora extrapolar para a vida também de soldados de Cristo. Um militar, e eu fui treinado assim, fui treinado a conhecer muito bem a montar e a desmontar a arma. Perceber as táticas de combate todas em pormenor e como é que se faz e como é que não se faz, como é que se foge, como é que se esconde, como é que se ataca o inimigo e companhia. E nós temos exatamente aqui este exemplo na vida espiritual. E na vida espiritual é exatamente a mesma coisa. Se eu não conhecer a palavra de Deus, que é a arma nas minhas mãos, como é que eu posso entrar num conflito com o inimigo? Eu não posso entrar que vou ser derrotado, com certeza. Claro. Só conhecendo verdadeiramente a palavra de Deus e tendo um estudo calçado, como diz aqui na palavra de Deus, calçado os pés com o conhecimento da palavra de Deus, é que eu consigo andar verdadeiramente nos caminhos de Deus. Claro. E na lição aqui, na lição de domingo, portanto, há aquela frase bem conhecida, né? Aquele versículo bíblico de Efésios 6:10 que diz exatamente isso: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, nós não estamos sozinhos nesta batalha. Nesta guerra cósmica, neste grande conflito, nós não estamos sozinhos. Nós estamos ao lado do Senhor e o Senhor está ao nosso lado. Isto é reconfortante, não é? Portanto, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, nós conhecemos bem aquela história de Josué, né? Quando Josué, antes de tomar posse da terra prometida, portanto, que lhe aparece o anjo do Senhor e que lhe diz: não temas, esforça-te, tens um ânimo, não temas. E temos logo a seguir ao fortalecei-vos uma situação também extremamente importante no contexto de quando nós somos verdadeiros soldados. Revestivos de toda a armadura de Deus. Ora, o que é a armadura de Deus? A armadura de Deus é tão simples como termos o Espírito Santo connosco. Claro, é isso Essa mesmo. é a melhor proteção que nós temos. A armadura é a proteção que nós temos à nossa volta para que as balas do inimigo não penetrem em nós. Claro. E nós, com a ação do Espírito Santo, se dermos atenção, se nós dermos ouvido, eu tenho este exemplo, ainda há dias eu entrei num pecado, todos nós pecamos, e eu entrei num pecado exatamente porque não ouvi a palavra do Espírito Santo. Ele estava a falar comigo, a dizer, não faças, olha que isto é errado e tu vais por aí e vais ver que este caminho não é o mais correto. E eu fui. E depois bati com os burros na água, como se costuma dizer, não é? E a questão é esta. O Espírito Santo, quando nos fala, ele não fala com dúvidas do que é que... Porque o horizonte divino é completamente diferente do nosso. O nosso, nós nunca sabemos o que é que está para além da sombra, o que é que está para além da paliçada. Não é? Como a gente costuma dizer na gíria da guerra. Nós não sabemos o que é que está para além da paliçada. E, portanto, nós não sabemos, mas o Espírito Santo sabe. E quando ele nos avisa, não vais por esse caminho, ou não tenhas, não faças isto, não faças aquilo. Ele sabe exatamente, porque ele vê para além, ele tem uma visão integral, nós não temos. É onisciente, não é? Sabe tudo, é onisciente. E porque quando o Josué diz ao rapaz, olha e vê, não é? O rapaz, quando abriu os olhos e viu para além daquilo que era imaginário ver.
E Claro. nós, se tivermos o Espírito Santo connosco, nós também vamos ter essa possibilidade. Através de fazer a vontade de Deus, através do caráter que nós vamos alicerçando, nós vamos vendo as coisas de Deus de uma maneira abrangente. E nós, se não tivermos revestidos nem fortalecidos nas coisas de Deus, nós não vemos nada. Porquê? Somos carnais. E Claro, é como isso. carnais, só vamos ver a tentação, a tendência carnal. Claro. Não é? A palavra de Deus, a lição, aconselha-nos aqui a encontrar força em Cristo. Encontrar força em Cristo é encontrar força em Deus, é encontrar força no Espírito Santo, no Deus triuno, como diz aqui a lição de segunda-feira na parte final. O Deus triuno. Ele está ao nosso lado. E é interessante que a lição fala na armadura de Deus. Não é a nossa armadura, não são as nossas armas, são as armas de Deus. É a armadura de Deus. Por isso é que ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, não no nosso, porque sozinhos nada conseguiremos fazer, não é? Nós, entregues à nossa, enfim, às nossas capacidades, às nossas forças, portanto, seremos derrotados, não temos hipótese, porque o E inimigo temos, é muito mais poderoso e muito mais e não astucioso que só, nós. nós não estamos a lutar com um inimigo visível. Claro, Nós estamos a lutar com um inimigo que é invisível e é uma potestade, portanto, é um poder demasiado grande para nós. Nós somos muito pequenos para lutar com este poder. Só conseguimos lutar com este poder estando agarrados, estando alicerçados nas coisas de Deus. claro. Exatamente como tu disseste, a armadura de Deus, revestidos como diz aqui, eu não quero fugir ao texto, A espada é do revestido Espírito, o capacete da salvação, revestidos da armadura de Deus. a Portanto, couraça da fé. exatamente, nós temos que ter os instrumentos divinos nas nossas mãos, não é sermos nós, porque nós, por nós próprios, não temos capacidade nenhuma de vencer este inimigo. Claro, E não vamos para este tipo de batalha convencidos que vamos vencer qualquer coisa, porque não vamos vencer qualquer coisa. Nós só podemos vencer se estivermos aos pés de Cristo completamente. claro, claro. Esta é a única hipótese que temos de vitória. Nós somos totalmente dependentes de Cristo, totalmente dependentes de Deus. E neste grande conflito também. Nós não conseguiríamos vencer o inimigo com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, com as nossas forças, de maneira nenhuma. Não temos hipótese. Porque este inimigo contra o qual nós lutamos, estas forças espirituais da maldade, como a lição refere, são muito mais poderosas do que nós. E só no poder de Cristo, só com a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, os pés, a couraça, todos aqueles enfim, artefactos que fazem parte da armadura de Deus, simbolicamente, não é? É uma metáfora. Todos estes artefactos que Deus nos concede através do seu Espírito, através de Cristo, através, enfim, daquilo que aprendemos na sua palavra, da fé, da confiança, desta confiança inabalável na rocha eterna que é Cristo, que é Deus. Portanto, só assim conseguiremos vencer, porque não temos capacidade para vencer o inimigo. E há aqui um pormenor que a lição de domingo foca, que a gente passou por cima, que é a questão da igreja. Nós, como comunidade, como irmãos, conseguimos estar mais fortalecidos para este tipo de batalha. E muitas vezes o que é que vemos na igreja? Dissensão, divisão, e não estarmos todos dentro do mesmo conceito de união. Quando a igreja está perfeitamente unida, temos nós próprios, como membros, também ficamos muito mais fortalecidos e muito mais confiantes em nós, não no eu, mas confiantes que a vitória, porque é assim, eu estiver nesta luta e sabendo que tu estás a orar por mim, eu estou muito mais interiorizado, portanto, estou muito mais capacitado no entendimento da fé, estou muito mais protegido, não é? Porque as orações, nós temos que ter o contexto de que quando nós estamos em oração uns pelos outros, a oração tem muito poder. E, portanto, é neste contexto também que a Igreja deve estar viva. A Igreja deve ser viva. Nós não devemos estar com dissensões, com políticas de divergência. Devemos estar todos no mesmo coisa, porque nós queremos a salvação em Cristo e nós queremos habitar com Cristo e com Deus pela eternidade. E, portanto, esta união deve ser um facto. Claro, e nós claro, sem dúvida. Devemos fazer por isto, ok? Claro. Porque nesta união, estando na luta sozinho, eu provavelmente tenho muito mais fraquezas do que eu estar num conjunto
de igreja, orando, lutando pela mesma causa, usando a mesma armadura, usando a mesma palavra, tendo o mesmo conceito de fé, e isto é importante, esta união. Claro, sem dúvida. Há aquele exemplo bem conhecido, né? Da roda da bicicleta, né? Os raios da roda da bicicleta, quanto mais se Exato. aproximam do centro, mais se aproximam uns dos outros. Nós também, quanto mais nos aproximarmos de Cristo, mais nos aproximamos uns dos outros, tal como a roda da bicicleta, né? Portanto, esta unidade é fundamental. Um exército, para vencer, tem que estar unido. Porque se o exército estiver desunido, um a lutar para cada lado, portanto, é a derrota, enfim, a derrota é certa. É exatamente. fatal. E nós temos aqui outro exemplo que é bastante bom, que é no contexto desta filosofia que estamos a defender, do soldado, do combatente. Nós temos uma situação que é esta. Quando nós estivemos na nossa vida militar, nós tínhamos sempre um superior hierárquico Claro, na nossa equipa. Há sempre, e como no exército romano também havia o centurião, claro, e havia, exatamente. portanto, havia Claro. uma hierarquia. Hierarquia, uma A disciplina. nossa hierarquia é a mais perfeita que é Cristo. E Claro, se nós tivermos nesta luta com Cristo, porque esta luta é espiritual, e nós temos que ter verdadeiramente a noção de que nós temos que ter Cristo e temos que respeitar. Nós temos que ter uma noção muito grande do que é o ser o cristão. Ser cristão. Ser cristão não é eu ir à igreja no dia X ou Y, não é eu guardar um mandamento ou outro, não, é compenetrar-me completamente de que Jesus é o Salvador, é o Criador e é o regenerador de todo, e é o nosso, a nossa, como é que é claro, dizer, é a nossa salvação. Portanto, se não for Ele, e Ele veio cá à Terra e deu o exemplo de como é que é viver humanamente, se nós não estivermos agarrados a isto, ao seu exemplo, à sua capacidade, ao seu amor, ao seu poder, que é sim, sim, importante que nós tenhamos a noção que Cristo é o nosso poder, sem Ele nada claro, podemos fazer. Nós temos que ter esta noção, estarmos como soldados e verdadeiramente como os soldados na vida real são. Eles estão dependentes à hierarquia, eles respeitam a hierarquia e eles têm um respeito muito grande pela hierarquia, porque a hierarquia, quando diz é para a esquerda, é para a esquerda. Há aí de claro. alguém que na tropa o comandante diga para a Comandante, esquerda e o outro vai para a direita. Isso não claro, claro, acontece. claro. Na vida Não, espiritual acontece muito isto. Cristo diz é uma coisa e nós muitas vezes fazemos o contrário. claro. É, E estamos, como, e estamos impávidos e serenos nisto. E acho que nós claro, devíamos respeitar muito mais isto como cristãos, esta filosofia. Como cristãos, como soldados de Cristo, nós devemos respeitar o Mestre. E claro, o claro, Mestre deu o exemplo. Ele não esteve cá só a dar teorias. Ele esteve cá a viver as situações reais. E claro. aquilo que aconteceu com Cristo é real, não é um filme. Sim, 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 claro. Ok? É, Até exato. os filmes nos comovem, quanto mais a vida real. Claro, claro, Porque se nós assistíssemos à vida real de Jesus, eu provavelmente seria completamente diferente. Mas claro, nós, às vezes, não pensamos nisto, não pensamos na vida real de Jesus. Pensamos que assim, é uma coisa assim, para um filme, não é? Uma claro, coisa claro, assim um bocado subjetiva. E não, claro. não pode ser assim. Na vida militar, como sabemos, portanto, e como referiste no início, nós os dois passamos pela vida militar e nós sabemos perfeitamente a disciplina que existe, o respeito pela hierarquia, a obediência. E se nós, na vida militar terrena, portanto, respeitamos os nossos superiores, o nosso comandante, seguimos as suas instruções, portanto, muito mais neste grande conflito, muito mais perante Deus, perante Cristo, que é o nosso comandante, que é o E, nosso guia, né? e- Porque ele e sabe é muito tudo. sério. Os E é, nossos e é- comandantes, os nossos comandantes militares eram falíveis. e Cristo é- é infalível, ele é exatamente. onipotente, ele é onisciente, ele sabe tudo. Nós temos que o respeitar, temos que o honrar e obedecer. Seguir, portanto, aceitá-lo como o nosso salvador pessoal, aceitá-lo como o nosso comandante e seguir os seus valores e os seus princípios. Os seus E há valores aqui e os seus princípios são muito superiores aos valores e aos princípios do mundo. Yeah. E há aqui uma situação. Na vida terrena, o militar normalmente o que acontece é sangue. Na Claro, vida espiritual, a nossa luta é amor. Amar o claro, próximo, amar a Deus é amor.
Claro, Portanto, nós temos que criar em nós uma coisa que não, até nem é, a gente, o sangue até nos, pronto, causa claro, 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 alguma constrangimento. O claro, amor não causa constrangimento nenhum. O amor é uma coisa que até e nos eleva, nos dá ânimo, dá claro, prazer, claro, não é? claro, E é isto que nós temos de treinar. O amor, o conceito de caráter, de respeito, de amor para Deus, não fazendo, não pecando. O conceito de caráter pelo próximo é a mesma coisa, não fazendo mal ao nosso próprio, amando, é isto que nós temos que ter em função. claro, E claro, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o nosso próximo, nós nem temos tendências carnais de fazer coisas erradas, nem temos tendências tanto mentais erradas, não temos nada de errado. Há uma coisa positiva em nós, que é a salvação. E nós todos queremos e todos desejamos essa salvação. Eu desejo viver com Deus claro, eternamente. Agora, claro, viver com Deus que é escondido atrás de uma pedra porque pequei muito e não quis abandonar os meus pecados? Não. Eu quero estar, eu quero estar perante Jesus, ouvindo as coisas de Jesus, arrependido de todos os meus pecados e claro, em solene honra e louvor. claro, É claro, isso que eu quero, não claro, é? sem dúvida. Este é interessante que, portanto, as armas, estas armas, as armas de Cristo são exatamente o amor. Portanto, enquanto que os comandantes militares deste mundo muitas vezes levam ao ódio, levam à carnificina, portanto, à destruição da vida humana, portanto, este comandante leva-nos exatamente à vida, leva-nos às coisas boas desta terra, às coisas boas desta vida, ao amor, à fé, à confiança, que é isto exatamente que vai vencer o bem, porque o bem vai vencer o mal. Há pessoas às vezes que pensam que o mal é superior ao bem, que o mal vence o bem, mas Presentemente não. é. Presentemente é. Sim, exatamente, em muitas situações o mal vence É, o bem, em algumas é. situações, mas no Agora, final nós sabemos que o bem triunfará, Cristo triunfará, o amor triunfará, portanto, e o amor sairá vencedor deste grande conflito com o inimigo, não é? Que é e aqui Satanás. há aqui uma situação mais adiante, na lição de segunda-feira, que nos reverte aqui para um pensamento, para um versículo, que, em Efésios 3,16, que diz: E o Espírito que provê a espada, do Espírito que é a palavra de Deus. Claro. Ora, A espada do Espírito que é a é, é, palavra de Deus, exatamente. É uma, é, é, é uma nós das temos armas que ter. da armadura de Deus, não é? Exatamente. E há aqui uma questão. Tu agora pegas numa arma, seja ela mais convencional agora, que se pega num gatilho e dá-se um tiro, ou as antigas que eram a espada. O que é que estas armas provocam? Dilaceração do ser humano. Destruição e da Onde bate morte. um tiro, Claro, onde é, portanto, atingida uma espada, onde a espada atinge, dilacera o corpo. claro, Agora, destrói. vê a diferença. O que é que faz a arma de Deus? A palavra de Deus. A palavra de Deus Que é vida. compõe a vida. É o contrário. Exatamente. Claro, claro. O Não é? próprio Cristo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Cristo, não é? Portanto, o próprio Cristo disse: Vós examinais as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. A É. palavra de Deus testifica de Cristo, testifica do Espírito Santo de Deus. Portanto, o Deus triuno, não é? Portanto, e esta palavra de Deus leva exatamente à vida eterna que nos é prometida através da aceitação de Cristo como nosso Salvador pessoal. Portanto, é uma arma que traz não o mal, mas o bem. Não a destruição, mas a vida e a felicidade, não é? Portanto, encontrando força em Cristo, não é? Cristo é o nosso comandante. E só E, e poderemos ser agora, vencedores e deste agora grande vamos, conflito se aceitarmos Cristo como nosso guia e comandante. agora vamos para aqui para uma situação também comparativa. Quando nós estamos num combate, numa batalha, portanto, tradicional, normalmente a vitória conta-se por quem ganha é aquele que ficou vivo, não é? E quem Claro, perde é aquele que mais mortes teve. Aqui o combate é diferente. Aqui a vitória é aqueles, todos os que foram salvos. Esta é a vitória. Quantos mais salvos que foram retirados da morte para a vida, é que é o bom combate. É o de sucesso levarmos desta a palavra batalha. de Deus para a salvação. Ora, não é bem melhor estar numa luta, num combate, em que nós vamos ter com quem está morto espiritualmente e esse, através das nossas palavras, através da entrega da palavra de Deus que levamos, através do nosso exemplo, através do nosso caráter, não é bem melhor vermos essas pessoas a serem recuperadas E e a terem a vida salvas, eterna? claro, É um privilégio. Eu acho claro, que nós, quando chegarmos ao uma céu e vermos satisfação.
a quantidade de pessoas que foram elevadas na vida espiritual porque nós tivemos uma atitude boa, nós tivemos uma palavra doce, nós tivemos um comportamento correto, não será maravilhoso vermos essas situações? Claro, claro. O contrário não é bem pior? Claro, sem dúvida. Não Sem é? dúvida. Quantas pessoas nós alejamos, quantas pessoas nós ferimos, quantas pessoas nós, não sei quantos, porque Magoamos, fomos rudes ou isto ou aquilo, aquilo outro. É bem pior. claro. Portanto, eu acho que Fazemos mal aos outros e fazemos mal a nós próprios. é nós próprios, porque a alegria de nós vermos alguém salvo, eu acho Claro, que é uma coisa claro, transcendente. Não claro. é? E nós O, o- devíamos hoje, aqui na Terra, ter esse preceito. claro. Era Eh, o, o- lutarmos pela alegria da salvação de outros, através de nós, do nosso exemplo, de tudo aquilo que acontece connosco, que é um prazer enorme. É um claro, prazer sem enorme dúvida. fazer o bem. Sem dúvida. Portanto, fazer o bem aos outros reflete-se sobre nós próprios, não é? Sentimos uma satisfação interior muito grande quando nós sentimos e temos a certeza que fizemos bem a alguém, não é? Lá Não é? está, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, fazendo o bem, abençoando os outros. Isto reflete, até beneficia a saúde. Até isto até é benéfico para a nossa saúde física e espiritual, não é? Portanto, enfim, nós não temos dúvidas sobre isso, não é? Portanto, é muito melhor, como tu dizes, e é verdade, do que estar a magoar os outros e a ferir os outros e a fazer mal aos outros, não é? Portanto, nós não estamos nesta luta, neste grande conflito, nós não estamos do lado do inimigo, nós estamos do lado de Cristo, estamos do lado do bem, estamos do lado do amor. E devemos ser uma influência positiva nesta terra, neste mundo, na nossa família, entre os nossos amigos, na igreja, fora da igreja, em todo lado no trabalho. Devemos ser E, uma influência para e o nós bem. temos experiências próprias, eu tenho experiências próprias, em que, e no passado, portanto, eu não tenho um passado, como se diz quando se está a fazer uma pintura transparente, todo bonito, todo agradável. O nosso passado também tem sido páginas Claro, marcadas por insucesso. claro, Agora, cometemos erros, temos que claro, ver, é assim, de todas aquelas situações que foram negativas, porque eu tive más palavras, porque eu tive más respostas, porque eu tive irado, porque eu disse coisas disparatadas, eu tenho que perceber, é assim, quais foram as causas e os efeitos disso. Agora o contrário, se eu fizer o contrário, quais são as causas e os efeitos disso? Não são bem melhores? Não me dão muito mais gozo, muito mais prazer as atitudes que eu vou tendo para colocar as pessoas ao meu lado e as pessoas que vivem comigo e as pessoas que estão a trabalhar comigo e as pessoas que me conhecem, não é bem melhor eu vê-las felizes porque eu fiz coisas melhores e fiz coisas positivas e tive uma atitudes mais abrangentes e mais amorosas claro, claro, e claro. mais cristãs. Portanto, essa é realmente a conclusão que nós também temos que fazer de nós próprios. Temos utilizado bem a palavra de Deus? Temos interpretado bem a palavra de Deus? Temos a arma que nós temos nas mãos? Nós temos o conhecimento pleno para poder interpretá-la e usá-la convenientemente? Porque muitas vezes também procuramos na palavra de Deus não a palavra para nos ajudar, para nos incentivar, mas aquela que nos justifica de qualquer coisa negativa que nós fizemos. A palavra de Deus não serve para isso, não justifica parte negativa Ou até nenhuma. para atacar os outros, claro, claro, Yeah? Não claro, justifica nada disto. A palavra de Deus eleva-nos ao caráter de Deus. E o claro, caráter de Deus, nós percebemos pela vida de Jesus, que não é justificado em nada de pormenorzinhos daqui e da acolá e de claro, fantasias que muitas vezes claro. nós humanos temos. Agora, ocorreu-me, portanto, aquela famosa frase de Cristo em que ele diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham com Em abundância. abundância. Ora, nós, sendo seus seguidores, seus imitadores, também recebemos esta vida em abundância para nós próprios, em benefício próprio, mas também para espalhar pelos outros. Seremos uma influência para o bem, seremos também uma influência para trazer vida abundante àqueles que nos rodeiam, não é? Portanto, é exatamente este conflito, estamos do lado certo do conflito. Ao aceitar Cristo como nosso Salvador e como nosso comandante, nós estamos do lado certo, o lado vitorioso deste conflito. Porque o bem, não temos qualquer dúvida, vai triunfar. Cristo vai triunfar, o amor vai triunfar. E nós sabemos que, portanto, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, de acordo com a profecia, a segunda vinda de Cristo está cada vez mais próxima. E nós temos que nos Exatamente. preparar, exatamente. Se E estivermos do lado de Cristo, quando Ele é vier, aqui que nós entra sairemos vencedores desta batalha. e é aqui que entra o pormenor mais importante desta lição, que é estar firmes. Agora, Claro, voltando ao campo da batalha, e tu e eu tivemos em campos de batalha, há uma questão que é fundamental.
Quando nós avançamos num campo de batalha, chegamos a um ponto em que ou estamos firmes ou perdemos, Claro, não é? Porque é cada vez menos, quanto mais se avança, cada vez menos soldados existem. Porquê? Porque há muitas perdas na batalha. claro, claro, E, claro. portanto, há uma altura da batalha em que os que estão mesmo top a top têm que estar muito firmes, porque se um dos lados fraquejar, é esse que vai perder. E, portanto, nesta luta espiritual, nós temos aqui um contexto. Vamos imaginar, cada um de nós tem 10, 15, 20 anos de igreja. Chegarmos a 10, 15, 20 anos de igreja, a muitos 30, 40 anos de igreja, e depois chegar a um ponto de fraqueza. Desistência Olha, é pena, olha, não é? Ao fim de tantos anos. olha, Claro, olha o desânimo, olha a frustração que existe nisto, não é? claro. Andamos uma vida toda de regras, de conceito de espiritual, de não pecar, não fazer mal aos outros, disto e aquilo e aquilo outro, não comer errado, não ter maus pensamentos, e de repente chegamos lá à frente e mandamos tudo aquilo para trás, tempo perdido, e perdemos-nos no meio da batalha, assim, sem mais nem menos. Eu acho que é frustrante. É Claro. frustrante porquê? Porque nós estamos tão perto e estar perto da salvação é a coisa mais bonita que pode haver. Eu, quando estudo a lição, por exemplo, das 10 virgens, e vejo que há aquelas 5 que percorreram praticamente aquele caminho todo até a Tiveram chegada do quase, noivo. né? Tiveram E quase. mesmo lá na pontinha vão-se perder. Pois, Epá, é uma coisa frustrante. claro, Eu não quero que me aconteça isso comigo, estar na pontinha e perder-me. claro, claro. Não é? É verdade, É, há esse E risco, temos né? esse risco. E temos esse Claro. risco porquê? Porque muitas vezes não ficamos firmes e a questão é esta. A vida espiritual é como aquele treino que se faz para os músculos. Vamos treinando, vamos treinando, Perseverar, vamos treinando e perseverar. cada vez temos os músculos mais fortalecidos e mais, Claro. mais, mais preparados para, É a pronto, perseverança, é a perseverança. exatamente. Lembrei-me E isto daquela. tem que ser constante. Agora, chegar a um ponto de, por causa da idade, por causa da outra coisa qualquer, por causa das tentações da vida, e nós cairmos depois porque não fomos constantes, não fomos firmes, não fomos. Como é que é dizer? Portanto, Claro, submissos à claro, causa, assusta ver sem dúvida. muitas Aliás, vezes pessoas que andam anos e anos na igreja e depois terem depois comportamentos desistem. no final É meio, pena, meio, não é? meio, meio complicados, não é? Eu diria, É, é, eu utilizarei mesmo a palavra tragédia, é uma tragédia, né? é uma Portanto, tragédia. e ocorreu-me aquela passagem da palavra de Deus que diz: aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Aquele Exato. que a perseverança é muito importante, porque a inconstância portanto, é um erro, é um pecado terrível, ser Não, e há inconstante. outra questão. Nós temos na Portanto, parábola do aquele que filho. perseverar até ao fim será salvo. Cá Yeah. está a firmeza, como diz a palavra de Deus, como estudamos aqui. Permanecei firmes, firmes e constantes. A Nós temos firmeza, a na constância parábola, é muito importante. nós temos na parábola do filho pródigo duas situações que nos podem ajudar a perceber isto. Um fugiu, mas depois repensou e veio e quis sujeitar. O outro esteve sempre, como se não estivesse lá. Claro, E muitas vezes é isto que acontece connosco. É esta firmeza de posição muitas vezes não é feita. Muitas vezes fazemos como um que foge, que vai gastar tudo e vai para longe e depois tem saudades e vê que perdeu e volta. claro, E há também o caso de ficarmos ali e não estarmos cimentados na causa. claro. É perigoso isto e esta firmeza, esta manter firme, há uma questão que nós sabemos. Nós, quando estamos a chegar ao final de qualquer projeto que nós temos, por exemplo, uma corrida, quando é que é necessário estar mais firme? É no fim da corrida, porque no princípio da corrida nem cansados estamos, não nos dói nada, é só correr para a frente aqueles primeiros 100 metros. Mas depois, se for uma maratona, os últimos 42 quilómetros, no último quilómetro, é sempre o pior. Claro. E aí tem que a cabeça lutar contra as fraquezas do espírito, as fraquezas das pernas, a fraqueza do pulmão, sei lá o quê, tem que lutar contra tudo, Lá para está que a a gente consiga perseverança. chegar àquele último quilómetro, a gente consiga chegar à meta. Cá está a perseverança. É É, perseverança, não é? é isso mesmo, não é? Agora, É essa perseverança é atingida com quê? Com o conhecimento. com a Porque se comunhão nós com tivermos Deus, a comunhão conhecimento diária e com Deus. tivermos treino mental e a capacidade de raciocínio espiritual correto, nós vamos
sabemos que Cristo perto, então vamos embora, somos uns privilegiados. Claro. Outros não tiveram este privilégio, nós temos este privilégio. E ainda por Claro. cima estamos a ver as coisas a acontecer à nossa volta. Mas Claro. mesmo que nós tenhamos que ser levados antes, temos um privilégio. Tivemos Claro. quase no fim, a ver tudo, e a hora e o tempo que vamos ter de permeio é muito curto. Portanto, vale a pena nós lutarmos. Claro. Portanto, a vida cristã, a vida neste mundo, não é apenas e só uma parada militar, é também realmente uma batalha, um grande conflito. E Paulo, nas suas cartas, nas várias cartas que ele escreveu, portanto, e a lição diz isso mesmo aqui, nós sabemos, já temos lido, portanto, ele utiliza várias vezes a linguagem e a imagem da vida militar, não é? Portanto, para lembrar os seus leitores que estamos realmente num grande conflito, não nos devemos enganar. E, portanto, a lição continua dizendo aqui que cá está, mais uma vez, a firmeza, ficar firme no antigo terreno da batalha. Nas batalhas antigas, enfim, que nós conhecemos bem como se faziam, os soldados deviam aproximar-se do inimigo, depois deviam atacar e manterem-se firmes, e depois, finalmente, repelir o inimigo. Repelir era isto que acontecia. Os dois exércitos aproximavam-se, portanto, deviam atacavam-se mutuamente, mantinham-se firmes, e depois aqueles que estavam mais bem preparados ou que eram mais fortes, repeliam o inimigo. E nós também devemos repelir o inimigo porque nós estamos do lado vencedor. Nós não estamos do lado perdedor. Nós estamos do lado vencedor. Não temos qualquer dúvida sobre isso. Cristo já venceu. Cristo já venceu o inimigo. O inimigo é um inimigo derrotado. Cristo venceu. E quando vier na sua segunda vinda, ele vai reivindicar a sua vitória e vai nos levar exatamente para o seu reino. Assim, há aqui uma frase que eu gostaria de realçar, que diz aqui: resistir é estar vigorosamente empenhado na batalha, empregando todas as armas em combate corpo a corpo. Um ponto que é óbvio, dada a imagem militar na exortação anterior de Paulo, para que o crente seja encontrado no mesmo espírito, cá está a unidade, no mesmo espírito com Deus e uns com os outros, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho, ou pela fé do Evangelho. Portanto, é esta fé, esta ligação, esta confiança em Deus que nos deve manter continuamente unidos a Ele e uns aos outros, não é? Indo agora para o final da lição, que já estamos praticamente a terminar. Já estamos mesmo a terminar, não é? Na parte de quinta-feira tem aqui um esboço, e eu gostava só de tocar aqui na parte final deste esboço, quando nos diz assim: Deus está na batalha. Portanto, Deus estando na batalha, nós temos a confiança que o comandante vai nos dar as indicações precisas para nós estarmos nessa batalha também. Ele coloca à nossa disposição a sua verdade, justiça, paz e fé e salvação e o Espírito Santo. Portanto, claro. Além de termos tudo isto, não é? Pois nós temos outra situação. É estando calçados e estando armados com a armadura de Deus, nós temos aqui a total certeza da vitória. O que é que nós temos que fazer, entretanto, aqui por nós próprios? Nada. É estar na batalha com Deus. Claro. Não é? Porque se nós estivermos na batalha com Deus, estamos calçados, estamos revestidos e estamos fortalecidos. Claro. Ok? E, portanto, estando Deus connosco, orientando também esta batalha, nós temos que, pura e simplesmente, ser seguidores. Claro. Ora, a nossa batalha é uma batalha de caráter. Nós temos que seguir Jesus, Deus, pelo nosso caráter. O que é que nós temos que deixar para trás? As coisas mundanas, as coisas que nos levam ao pecado, isso temos que deitar. Portanto, a nossa luta é espiritual, não é uma luta de punhos, não é uma luta de socos, de facadas, de tiros, não é uma luta dessas. A nossa luta é deixar as coisas do mal fora. E essas são difíceis para nós deixarmos, porque estamos muito agarrados a elas por tradições, por isto e por aquilo, e nós temos que ter a capacidade de deixar isso. É uma luta feroz, mas é verdadeira. É uma luta feroz. E o diabo está constantemente a colocar coisas dessas na nossa vida, exatamente para nós tropeçarmos. E se nós tivermos o conceito divino de fazer a vontade de Deus, nós vamos estar nesta batalha fortalecidos e protegidos. E basta-nos ser seguidores de Jesus, de Deus, dos conceitos divinos, para nós podermos ter esta vitória. Não é difícil.
é complicada se o nosso caráter não estiver subjugado à vontade de Deus. Claro, claro. Este inimigo, como já referimos, portanto, é um inimigo poderoso, poderosíssimo, astucioso, manhoso, muito mais, enfim, astucioso que qualquer ser humano. Portanto, portanto, os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas nesta batalha, diz aqui, como tu referiste, nós temos as melhores armas. As armas de Cristo são muito superiores às armas do inimigo, não é? Ele colocou à nossa disposição a sua verdade, a sua palavra, a sua justiça, a sua fé, a sua paz, portanto, a sua lei, o seu amor, a sua salvação, enfim, todas as coisas boas, todas as armas poderosas, muito mais poderosas do que as armas do inimigo, não é? E, acima de tudo, como diz aqui também, colocou à nossa disposição o Espírito Santo. E é preciso não esquecer, o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, também é onipotente, onipresente e onisciente, não é? E Portanto, neste momento da nossa vida na Terra, é a pessoa a divina mais próximo de nós. claro, claro, claro. E, portanto, É o sendo ela mais Consolador, é o próxima de nós, representante de Cristo, não é? Que ele deixou aqui na Terra, não é? exatamente. Claro, Eu digo-te uma coisa, confrange-me pensar, depois de pecar, eu costumo dizer, Pai, perdoa, mas mais uma vez estou aqui como tive das outras vezes. Quer dizer, peco e venho aqui pedir perdão. Pai, não sei porquê, mas eu já devia estar com consciência e ter capacidade para não me cair da maneira que às vezes caio. Não é? claro, E às vezes caio com o quê? Palavras que são ditas fora de contexto, irritações, isto e aquilo e aquilo outro, quando já tenho idade suficiente, como se diz na G, para ter juízo, não é? pois, Mas muitas claro, vezes nós cometemos estas situações de erro, de não respeito por nós próprios. Porque se claro, nos respeitássemos a nós próprios, em primeiro lugar, havia coisas também que nós já não fazíamos, não é? claro, Algo que não dizíamos. E muitas vezes não temos este cuidado. Portanto, o meu apelo realmente é para mim próprio e para aqueles que eu amo, é exatamente que nós nos arraiguemos bastante e que nos fortaleçamos bastante nas coisas de Deus e que saibamos verdadeiramente o que é a armadura de Deus, o que é vestidos com a palavra de Deus, o que é o estudo. Eu tenho prazer hoje em ler a palavra de Deus, mas muito prazer, porque cada vez que quanto mais leio, mais eu estou solidário com a vontade de Deus. claro. É isso, Mais eu me disponho a fazer a vontade de Deus. Se eu não leio, muitas das vezes eu não cimento claro, esta união, não cimento esta causa. E é muito importante nós termos uma ligação com a palavra de Deus intensa. sem dúvida. É através exatamente da palavra de Deus que nós conhecemos a sua revelação, que temos comunhão com Ele, porque se não estudarmos a palavra de Deus, se passarem dias, semanas sem ler a palavra de Deus, cuidado, é perigoso, não é? Porque a nossa vida espiritual está em risco. É importantíssimo cada dia, cada semana, portanto, nós mantermos o hábito de comungarmos com Deus através do estudo da sua palavra e da oração. Porque só assim é que receberemos as suas armas, não é? Portanto, e só assim é que teremos Cristo ao nosso lado. Que Deus, portanto, possa abençoar a todos aqueles que nos veem e ouvem através desta plataforma. Que Deus esteja com todos, que Deus ajude a todos a permanecerem firmes, enfim, do lado do nosso comandante, que é Cristo. Que Deus abençoe, portanto, enfim, a todos e suas respectivas famílias. Portanto, é o meu desejo, portanto, hoje, já agora, amigo Jorge, que Deus te abençoe a ti também, que Deus te ajude também a Obrigado, perseverar até igualmente. o fim, E para que todos Deus te aqueles que abençoe nos e a tua ouvem, família. sejam abençoados e honrem, e todos nós possamos honrar e bendizer o nome de Deus em nossas vidas. Ok. Um grande abraço para todos, um grande abraço, Jorge.